Olá, hoje nós vamos para o capítulo 47 do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico também chamado de Siracida, eu sempre gosto de lembrar isso, porque em algumas bíblias vem escrito Siracida por causa do autor Ben Sirac, Jesus Ben Sirac. Desde o capítulo 44 a gente está fazendo uma retrospectiva da história de Israel. É chamado pelo próprio livro de Eclesiástico de elogio aos antepassados. Mas esse elogio aos antepassados, ele nos faz fazer um passeio por toda a história de Israel, começando desde lá de trás com os patriarcas, passando por todos os grandes personagens da história de Israel. Hoje nós vamos falar de Natã, Davi, Salomão, Roboão e Jeroboão. Então você que já acompanhou comigo, a leitura do livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, então você deve estar tem bastante intimidade com esse assunto. Ou seja, você já sabe e já percorreu comigo toda essa história de Israel, então você já sabe quando eu falo de Roboão, de Jeroboão, de Natã, você já deve saber. Então vamos passar hoje fazer esse passeio, como eu disse, pela história de Israel, Nós vamos hoje, então, volto a dizer, lembrar de Natã, bem rapidinho, o profeta Natã, Depois nós vamos lembrar de Davi, o grande rei Davi, Salomão, o grande rei Salomão que construiu o templo, e depois o grande cisma, que divide o reino, dividindo o reino entre Roboão e Jeroboão. Roboão é filho de Salomão e Jeroboão era um antigo príncipe ali, um antigo chefe do povo, não era da linhagem de Salomão, E aí o reino se divide, tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos ler? Então dá um like no vídeo agora, você vai fazer o seguinte, você vai dar, além desse like que você vai dar no vídeo, eu quero que você possa convidar mais gente para fazer essa caminhada com a gente. Eu queria agradecer muito a você que tem estado comigo aqui desde o começo. Quero lembrar e agradecer, sabe por quê? Porque tem muita gente que acaba colaborando com o canal, tem muita gente que colabora com o canal, envia doação e tal. Quero deixar bem claro, esse trabalho que eu faço é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Não precisa de se inscrever para curso, não tem inscrição para o curso bíblico, não tem nada disso. Eu quero somente a sua boa vontade. Mas tem muita gente que quer colaborar, Então, a você que tem colaborado, que envia às vezes doação pelo Pix, aí faz no Valeu aqui, muito obrigado. Muita gente tem feito isso porque acha que deve fazer. E eu agradeço porque acaba me ajudando a manter o canal. Não é obrigatório, quem quiser fazer não é obrigatório. Eu lembro sempre que esse trabalho, eu faço trabalho totalmente gratuito para que você possa fazer esse curso comigo. Quem quiser, agradeço quem tem ajudado. Quem quiser fazer pode ajudar pelo Pix, que é esse Pix aí. Pode também usar o Valeu. Valeu é essa ferramenta que o próprio YouTube tem, que você vê aqui embaixo. Corre ele aqui, tem ali naquele Valeu, clica Valeu e você ajuda, tá bom? Mas o importante de tudo isso é que eu quero você lendo a palavra de Deus comigo. Isso que é importante. Não só lendo, entendendo a Bíblia, compreendendo a Bíblia, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá, então, ler o capítulo 47. Depois disso, levantou-se Natã, profeta do tempo de Davi. Assim como a gordura da vitamina se separa da carne, assim foi Davi separado no meio dos israelitas. Ele brincou com os leões como se fossem cordeiros e tratou os ursos como cordeirinhos. Não foi ele quem, na sua mocidade, matou o gigante e tirou a vergonha do seu povo? Levantando a mão com uma pedra de sua funda, abateu a insolência de Golias. Pois ele invocou o Senhor Todo-Poderoso, o qual deu à sua destra força para derrubar o temível guerreiro e para levantar o poder do seu povo.
Assim ele foi festejado por causa da morte de 10.000 homens. Louvaram-no nas bênçãos do Senhor e ofereceram-lhe uma coroa de glória, porque ele esmagou os inimigos de todos os lados. Exterminou os filisteus, seus adversários, e ainda hoje e abateu o seu poder para sempre. Fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Altíssimo com as palavras de louvor. Louvou o Senhor com todo o seu coração, amou a Deus que o criou e lhe deu poder contra os seus inimigos. Estabeleceu cantores diante do altar e compôs suaves melodias para os seus cânticos. Deu esplendor às festividades e brilho aos dias solenes até o fim da vida, para que fosse louvado o nome santo do Senhor e fosse glorificado desde o amanhecer a santidade de Deus. O Senhor purificou de seus pecados, engrandeceu seu poder para sempre e firmou-lhe por sua aliança a realeza e um trono de glória em Israel. Depois dele apareceu seu filho, Salomão, cheio de sabedoria. Por causa dele o Senhor derrubou todo o poder dos inimigos. Salomão reinou em dias de paz. Deus submeteu a ele todos os seus inimigos, a fim de que ele construísse uma casa ao nome do Senhor e lhe preparasse um santuário eterno. Quão bem fosse instruído na tua juventude, foste cheio de sabedoria como um rio, tua alma cobriu a toda a terra. Encerraste enigmas em sentenças, teu nome foi glorificado até nas ilhas longínquas e foste amado por tua paz. Por teus cânticos, provérbios, parábolas e interpretações, foste admirado por toda a terra. Em nome do Senhor Deus, que é chamado Deus de Israel, ajuntaste montes de ouro como se fosse bronze, e amontoaste prata como se faz com chumbo, entregaste teus flancos às mulheres, saciaste teu corpo, maculaste tua glória, profanaste tua raça, atraindo assim a cólera sobre teus filhos e o castigo sobre tua loucura, causando com isso um cisma no reino e fazendo sair de Efraim uma dominação rebelde. Mas Deus não esqueceu a sua misericórdia, não destruiu nem aniquilou as suas obras, não arrancou pela raiz a posteridade do seu eleito, não exterminou a raça daquele que ama o Senhor. Ao contrário, deixou um resto a Jacó e a Davi um rebento de sua raça. E Salomão teve um fim semelhante ao de seus pais. Deixou depois de si um filho que foi a loucura da nação, um homem desprovido de juízo chamado Roboão, que transviou o povo por seu conselho. E Jeroboão, filho de Nabat, que fez Israel pecar e abriu para Efraim o caminho da iniquidade, houve entre eles uma profusão de pecados, que os expulsaram para longe de sua terra. Procuraram todos os meios de fazer o mal, até que veio a vingança, que pôs um termo às suas iniquidades. Muito bem, nós tivemos aqui em pouco tempo um resumo dessa história que aconteceu desde Davi, Salomão, Jeroboão, Roboão. Muito bem? Toda a grande crise que aconteceu, que levou o reino a ser dividido. Vamos lá? Lembrando, o texto começa aqui. Depois disso levantou-se Natã, profeta de Davi. Por que falou de Natã? Porque o capítulo 46 termina falando de Samuel. Samuel foi um profeta suscitado por Deus que escolheu Saul para ser o rei. Muito bem, escolheu Saul para ser o rei, ungiu Saul. Mas foi também o profeta Samuel que ungiu Davi para ser o rei. Ok? Beleza. Então o que acontece aqui? Acontece que depois que Samuel morre, o grande profeta é o profeta Natã. O profeta Natã é o mesmo que vai chamar a atenção do Davi, quando Davi, rei, coloca na frente de batalha Urias, que era o seu general, para que ele morresse e ele ficasse com a mulher de Urias. Pecado. Foi Natã que chegou lá e deu de dedo nele. Tudo bem. Mas aí o texto aqui começa falando de Natã, ou seja, havia o profeta Samuel, agora tem um profeta Natã. Mas o texto do capítulo 47 fala uma linha sobre Natã. Não se detém muito sobre Natã. Fala sobretudo de Davi e conta toda a história de Davi. Davi, que era um jovem
camponês, né? Aliás, pastor, né? Por isso ele brincava com os cordeirinhos, ele era pastor, por isso que ele brincava com os leões, ele defendia os cordeirinhos, os cordeiros dele dos leões. Muito bem, é escolhido por Deus, e Davi, então, é contado aqui como aquele que, em nome do Senhor, vence, ainda jovem, o gigante Golias, trazendo honra para o seu povo. O texto aqui lembra que Davi é depois escolhido para ser rei no lugar de Saul, e ele cresce como rei. O texto aqui do capítulo 47 vai contar um monte de coisa interessante que Davi fez, mas o texto desse capítulo 47 se detém sobretudo nas coisas que ele fez pelo culto os salmos que ele compôs, os cantores que ele colocou diante das celebrações, né? A liturgia que ele preparou, tudo isso, além de exaltar Davi como grande guerreiro. Muito bem, termina de falar de Davi, vem falar de Salomão. Aliás, fala dos pecados de Davi também. Fala dos pecados de Davi, que levou Davi a pecar, mas não tira dele toda a glória que ele trouxe para o seu povo. Tudo bem? Terminou, começa a falar de Salomão. Salomão, filho de Davi, olha que interessante. Salomão, filho de Davi, foi aquele que construiu o templo. E lembra aqui algo muito interessante. Salomão reinou num tempo de paz. Realmente, no tempo de Davi, era muita guerra, muita luta. Davi era um guerreiro. Então, por causa de Davi, foram conquistados territórios, por causa de Davi que conquistou Jerusalém, lá dos jebuseus, nossa mãe. Agora, no tempo de Salomão, não precisava muita guerra, não precisava conquistar nada. Foi um tempo de paz, não de luta. Foi o tempo que o reino de Israel, né, pôde se estender. Salomão fez com que houvesse navegação, tinha navios, as naus de Tarsis. Salomão desenvolveu a metalurgia. Quanta coisa Salomão desenvolveu na área da metalurgia, tanto é que é conhecido até hoje as famosas minas do rei Salomão, né? Por causa da metalurgia que ele desenvolveu. O reino cresceu, o reino se desenvolveu, o reino prosperou, ele construiu um templo magnífico, ele fez tudo maravilhoso, foi um tempo de paz. Tanto é que é lembrado esse tempo de paz até pelo próprio nome de Salomão. O nome de Salomão é Shalom, Shalom vem da raiz Shalom, então o nome de Salomão lembra esse tempo de paz. Eles viveram essa abundância do reino, mas Salomão acabou pecando. Por que Salomão acabou pecando? Ele atraiu sobre si a ira de Deus, se casando com estrangeiros e até permitindo que fosse adorado deuses estrangeiros por causa de suas mulheres. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, aqui atribui a queda de Salomão por causa disso. E mais do que isso, atribui a cisão do reino por causa disso. O que nós sabemos politicamente é o seguinte: o Salomão tinha um chefe lá do povo, um chefe ali da tribo de José chamado Jeroboão. Quando Salomão morre, justamente quem deveria herdar todo o reino era seu filho Roboão. Mas Roboão ficou muito mal falado pelo povo, porque o pessoal achou que Roboão ia tratar o povo com dureza, porque o Salomão, deixa eu te falar uma coisa, o Salomão era bom governante, fez prosperar o povo, mas ele era duro com o povo, era duro, né? Salomão era tudo bem, fez o reino ficar rico, fez o templo, fez tudo, mas trazia o povo ali em rédea curta. E se espalhou a notícia de que o Roboão seria pior que o Salomão, trazendo o povo na rédea curta ali. O povo falou, pelo amor de Deus. O Jeroboão, que era um chefe do povo ali da tribo de José, servia a Salomão, falou, opa, é a chance da gente se dividir aqui. E aí, o que acontece? Acontece a divisão do reino. O Roboão fica com 10 tribos para si, as 10 tribos do norte, e o Jeroboão, né,
Então ele se rebela contra o rei sucessor, que deveria ser Roboão, fala: não, nós não queremos ficar com você, porque tá todo mundo falando que você vai ser pior que o Salomão aí, trazendo o povo duro aí. Então é o seguinte, eu, Jeroboão, vou liderar o povo, né, nesse reino. E aí, a partir desse cisma, nós temos o chamado Reino do Norte, que nós chamamos de Israel. De Israel. Ficam 10 tribos no norte, né, 10 tribos no norte, e sobra o resto em 2 tribos, Judá e Benjamim, que fica o Reino do Sul. O Reino do Sul é chamado de Reino de Judá. Então nós temos agora o Reino do Norte, chamado Israel, e o Reino do Sul, chamado Reino de Judá. O Reino de Judá, com as 2 tribos, tem a linhagem real, que vem de Davi, Salomão e Roboão. O Reino do Norte não tem linhagem real, é o Jeroboão, que não era da tribo de Davi, era lá da tribo de José, e ele se arvora como rei. E o pior, você lembra disso? O pior, o Jeroboão, agora que é rei do norte, rei de Israel, ele tira o culto que acontecia em Jerusalém, do templo, e faz 2 santuários lá no norte. Olha que pecado. Era para todo o culto ser centralizado onde? Jerusalém, no templo que Salomão havia construído. O Jeroboão constrói 2 santuários lá, Dan e Betel. E pior, deixa eu te contar, o Jeroboão institui um novo sacerdócio. Lembra que desde lá atrás, quando foram divididos as 12 tribos, os sacerdotes poderiam sair somente da tribo de Levi. Só da tribo de Levi. O Jeroboão inventou um novo sacerdócio, então qualquer um podia ser sacerdote. Nem precisava ser da tribo de Levi. Então, olha, tinha o lugar do culto errado, porque era Dan e Betel. Sacerdócio errado, porque qualquer um podia ser sacerdócio. E o rei errado, porque o Jeroboão não vinha da linhagem real, mas era a maior parte do povo, porque eram 10 tribos. Aqui embaixo ficou as 2 tribuzinhas, Judá e Benjamim, liderada por Roboão. E o texto lembra justamente isso. Roboão, por causa da dureza, acabou provocando o cisma. Jeroboão, infiel a Salomão, se rebelou contra e fundou um novo reino. Pronto. A partir daqui, nós temos 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul, né? A capital do reino do norte é Samaria. A capital do reino do sul é Jerusalém. Então, está feita a confusão. Vamos lá. Vamos lembrar aqui alguns versículos aqui. Vamos lá. No versículo 7, isso aqui é uma coisa interessante. Assim foi ele festejado por causa da morte de 10.000 homens. Louvaram-no nas bênçãos do Senhor e ofereceram-lhe uma coroa de glória. Aqui está falando de Davi. Esse episódio aqui, lembra lá de 1º livro de Samuel, capítulo 18? Né? Foi assim, quando Davi volta de uma batalha, as mulheres cantavam e dançavam dizendo: Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Isso deixou Saul com uma inveja danada, mas é porque o povo já estava vendo mais Davi como seu rei. Então, essa história de Davi matou 10.000 acabou virando um apelido de Davi. Davi era chamado, na língua deles, de 10.000. Ou seja, essa coisa de falar que Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000
era uma maneira de dizer que Davi era 10 vezes melhor do que Saul. Ok? O apelido dele era 10.000. No versículo 11, veja aqui, o que o Davi fez? Estabeleceu cantores diante do altar e compôs suaves melodias para os seus cânticos. Isso aqui são os salmos. Na verdade, os salmos são atribuídos a Davi. Davi compôs vários salmos, mas nem todos os salmos foram compostos por Davi. Mas se atribui a Davi. Muito bem. No versículo 14, começa a falar de Salomão. Falamos de Davi, né? Depois dele apareceu seu filho, cheio de sabedoria. Por causa dele, o Senhor derrubou o poder dos inimigos. Salomão reinou em dias de paz. Deus submeteu a ele todos os seus inimigos. É interessante, Salomão reinou em dias de paz. É o seguinte, não é isso que eu queria falar, não. Não, desculpa. Aqui, ó. Depois dele apareceu seu filho, cheio de sabedoria. Por causa dele, por causa de Davi, o Senhor derrubou todo o poder dos seus inimigos. Então é interessante lembrar isso aqui, que foi por causa de Davi que o Senhor derrubou todo o poder dos seus inimigos. Lembra, Davi foi um rei guerreiro. Conquistou, à custa de muita guerra, conquistou a paz. Aí lembra, Salomão começou a reinar. E o tempo que o Salomão começa a reinar é um tempo de paz. Mas, por causa de Davi, o Senhor derrubou todo o poder dos inimigos. Então, foi Davi que preparou esse tempo de paz para Salomão. Davi guerreou tudo que tinha que guerrear e entregou de bandeja esse tempo de paz para Salomão. Logo depois, lembra desse tempo de paz aqui no versículo 17. Encerraste, falando para Salomão, encerraste enigmas em sentença, teu nome, né? O nome de Salomão foi glorificado até nas ilhas longínquas, porque Salomão chegou até longe, e foste amado na tua paz. Amado na tua paz, é aquilo que eu falei para você, na tua paz é um jogo de palavra com o nome de Salomão. Salomão é Shalom, Shalom. Shalom vem de Shalom, Shalom que quer dizer paz. O nome de Salomão, ele significava paz. Muito bem, no versículo 27, preste atenção, falando de Roboão, filho de Salomão. Deixou depois de si um filho que foi loucura da nação. Esse aqui é o tal do Roboão. Roboão, que foi o primeiro rei de Judá, né? Porque quando o reino foi dividido, ficou embaixo o reino de Judá, com as duas tribos, Benjamim e Judá, e lá no norte ficou as outras 10 tribos, tá bom? Mas Roboão foi o primeiro. Por que fala da loucura dele? Porque Roboão era muito duro com o povo. Muito duro com o povo. E se espalhou a notícia que ele seria, como eu disse, pior que Salomão, na dureza para conduzir o povo. E no versículo 29 a gente termina falando do Jeroboão. E Jeroboão, filho de Nabate. É importante lembrar isso aqui, porque o Jeroboão não tem linhagem real. Ele não é filho de Davi, ele não vem de Davi. Jeroboão, filho de Nabate, que era da tribo de Efraim, que fez Israel pecar e abriu para Efraim, ele era da tribo de Efraim, o caminho da iniquidade. Tá bom? Aqui, ó. Houve entre eles uma profusão de pecados. Então vamos lá. Jeroboão não era da linhagem real, ele era filho de Nabate. Nabate era da tribo de Efraim, então ele era da tribo de Efraim. Ele jamais poderia ser rei, porque o rei deveria ser da linhagem de Davi. Muito bem, diz aqui que ele abriu o caminho, ele abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Fez Efraim pecar, por quê? Porque a tribo de Efraim tomou para si o poder de conduzir o reino de Israel. E segundo, houve entre eles uma profusão de pecados. Jeroboão, então, primeiro rei de Israel, reino do norte, né? E da tribo de Efraim, né? Ele era da tribo de Efraim, não pertencia à linhagem real, colaborou com o cisma do reino, porque ele foi um dos que articulou o cisma. Ele servia a Salomão como chefe do povo da tribo de José e rebelou-se contra Salomão,
rebelou-se contra Salomão, tirou, depois que ele divide o reino, né? Fica o reino do norte chamado Israel, o reino do sul chamado Judá. A gente tem ali, ele tira o culto de Jerusalém, faz 2 santuários no norte, Dan e Betel, e ainda, pior de tudo, ainda instituiu um novo sacerdócio lá que não vinha da tribo de Levi. Por isso a Bíblia diz: houve entre eles uma profusão de pecados. Muito bem, estamos passando pela história do povo de Deus, chegamos até a divisão do reino. Então, daqui a pouco, no próximo capítulo, a gente vai falar sobre os profetas e os reis. Porque aí a gente vai ter os reis do norte e os reis do sul. E os profetas tentando levar tanto o reino do norte quanto o reino do sul para junto das coisas de Deus. Et crutim domine, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, ratiges David. Aleluia.